Olá, professores, especialistas. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o meu professor do doutorado, meu amigo, parceiro, professor Sadal. É uma honra para que a gente consiga aí falar de um tema tão importante aí para a gente, sobre as universidades. Vou falar um pouquinho, o resumo do currículo dele, porque é muita coisa, tá? Depois ele vai falando aí conforme a Não, mas live. desculpe, me permita, é super rápido, assim, um segundo, 10 segundos, tá? Porque Ah, senão é? não acaba ainda, por favor, tá? Eu peço, por favor, se for possível, Tá bom. nada muito formal, se for possível. Então tá bom, ótimo, né? O professor, então, Sadal, ele trabalha o tema de empreendedorismo social, ele coordena um projeto na FEI, que é de reposicionamento da graduação, então ele está totalmente antenado aí com as boas práticas do mercado, tá certo? Então, eu passo aí a palavra para ele, né, que ele vai falar de um artigo que ele publicou na RAI, da FGV, sobre lições às universidades. E aí é o tema, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Eu gostaria que ele falasse quais foram as motivações que ele teve para publicar esse artigo e que as professoras aqui presentes também a gente possa fazer um diálogo sobre o tema. É com você, Sadal. Renata, muito obrigado. Quero agradecer também a presença da Cristina e da Nancy aqui, e aos demais que vão poder ver esse vídeo em algum momento oportuno, né? Bom, eu venho, assim, estou na área acadêmica, considerando desde a graduação, né, quase 3 décadas, então é natural que a gente tenha uma reflexão sobre o que é a universidade, o que ela deve, como ela deve trabalhar, etc. Quero, então, dizer, né, que a universidade que eu tive acesso na década de 90, essa universidade, ela continua existindo, ela é importante, mas as transformações as quais temos vivenciado em função, né, da transformação digital, tem obrigado a todos nós, inclusive a universidade, a rever e repensar alguns aspectos, né? Quero, inclusive, né, todos que tiveram a oportunidade de ler o artigo Lições às Universidades, que foi publicado na GV Executivo, que faça, porque lá pelo menos tem as informações, tem os dados. Então, eu quero aproveitar esse espaço da fala, do diálogo e do debate para o que está além disso, né? Claro que eu vou usar elementos que lá estão, mas quem quiser mais detalhes, eu sugiro realmente ler o artigo. Bom, então há questões assim que são muito desafiadoras, né? Porque a universidade ela tem exatamente por um processo tão acelerado de transformações que pessoas às vezes acabam confundindo, né? Educação com treinamento, ensino e aprendizagem, né? De curto prazo, ensino e aprendizagem de longo prazo. Então são confusões que são apropriadas em contextos de muita transformação. Então, quando você quer uma formação profunda, né, com qualidade, com densidade, né, eu acabo brincando e fazendo um paralelo com o nascimento de uma criança. Você não consegue acelerar, você não consegue fazer uma criança nascer em 1 mês, 3 meses, né? Então, é preciso ter maturação, é preciso ter um processo exatamente de formação, né? E essa graduação, ela requer realmente uma reafirmação do papel das universidades, né? Então, é diante desse contexto que eu quero comentar com vocês essa questão, né, desse artigo que eu escrevi, porque o processo de transformação digital e essa questão do repensar do papel das universidades, ela, no meu entender, bastante honesto e direto, é que as universidades elas têm que reafirmar o seu papel, né, de uma educação de qualidade, de profundidade, e realmente algo que nunca foi tão necessário quanto nesse momento. Por outro lado, a gente não pode esquecer que há fenômenos que estão surgindo e que devem ser analisados com bastante cuidado também, né? Então você tem vários hoje cursos de curta duração, feito a partir de plataformas grandes, como Coursera,
o DAST e assim por diante, mas também há cursos que estão surgindo independente dessas plataformas, né? Então, assim, o que nós já sabemos é que a universidade, como detentora, né, do conhecimento e exclusivo, isso já não é verdade, né? Então, realmente isso está acontecendo. Mas o que esses fenômenos, em geral, têm atendido, né? Tem atendido a demandas que a universidade tradicional tem dificuldade em atender, né? Então, às vezes, são cursos de curta duração e eles não querem um curso de longa duração. Então, esse é um ponto. A outra questão, né, que as universidades, sobretudo no Brasil, não, né, assim, o fenômeno brasileiro de um certo academicismo leva a universidades, tem uma brincadeira, né, que surgiu numa reunião, que um prêmio Nobel, por exemplo, não poderia dar aula porque não tem doutorado, por exemplo. Não que não, né, não tenha só, talvez o doutorado na área, né, e aí foi usado o exemplo de um ex-presidente norte-americano, Al Gore, né, que recebeu um prêmio, né, por fazer projetos de sustentabilidade. Ele é um prêmio Nobel, né, tem um reconhecimento de mais alto nível, mas se fosse passado por uma seleção de uma universidade brasileira, ele teria muita dificuldade em provar que ele deveria e poderia dar aula. Então, realmente, são exageros, né, que eu acho que ainda a gente demora para corrigir isso, né, porque a exceção não explica a regra, né, com isso não quero, né, deslegitimar a regra, mas reconhecer que essa regra, muitas vezes, realmente, ela é inflexível o suficiente para tirar a vontade de pessoas que não tenham, por exemplo, a titulação, mas tenham um conhecimento e uma experiência incrível, mas que as instituições formais, as universidades, não têm dado espaço a essas pessoas. Então, é nesse espaço que acabam abrindo lacunas, né, para que pessoas possam apresentar, né, conhecimentos nas mais variadas áreas e setores, e é por isso que as plataformas crescem, né? Então, assim, quando nós comparamos números, é uma covardia, né? Eu cito lá no artigo, né, a USP, por exemplo, tem 475 cursos de graduação, a maior universidade no Brasil, né? 93 mil alunos, é uma monstruosidade, né, de tamanho. Mas o Coursera, que é uma plataforma, tem 3.600 cursos, né, 40 milhões de estudantes. Então, esses números, na verdade, devem nos provocar. Né? Porque, veja, o papel da universidade, né, na universalização de conhecimento, o alcance das pessoas, né, no seu formato mais tradicional, ela tem uma limitação. E, novamente, isso não é negativo necessariamente, porque essa limitação pode dar exatamente a dimensão da qualidade do que está sendo oferecido, né? E no artigo, né, tomei o cuidado de apontar isso, né, nas plataformas, né, 40 milhões de estudantes, mas qual é o índice de evasão? Elevadíssimo, né? Então, de repente, você começa um curso com 1.000 alunos e acaba com 15. Né? Então, a gente também tem que entender que os grandes números escondem situações bastante dramáticas e complicadas, como essa da evasão. Né? A outra questão, né, talvez o filtro que as universidades mais tradicionais têm, né, para poder acolher certos docentes e pesquisadores, essas plataformas não têm esse filtro nessa dimensão, então, às vezes, o curso tem qualidade duvidosa. Né? Então, assim, você pode questionar alguns cursos que lá estão, mesmo os mais populares, né? Mas o que acontece que eu constatei e coloquei no artigo? Né? Que o desejo do aprender de muitas pessoas não está apenas nas universidades, nos currículos tradicionais, né? Então, muitas vezes essas pessoas elas têm interesses muito distintos, né? Eu acabei usando exemplos, por exemplo, por exemplo, estudantes de direito, por exemplo, que têm interesse em algoritmos ou cálculo avançado. Eles falam, mas peraí, o cara de humanas se interessa por isso. Ou seja, no formato mais tradicional, isso é muito estranho, no formato digital não é. Né? Então, muitas vezes a pessoa pode estar na área na medicina e tem super interesse em culinária. Aí você fala, mas são áreas completamente diferentes, é muito estranho, mas os nossos interesses, né, como profissionais, cidadãos, eles são bastante variados. Né? Alguns são extremamente, talvez, autocentrados na sua área de conhecimento, outros não, tem uma dispersão.
E reconhecer também, e dentro desse contexto dos cursos de curta duração, que eles acabam respondendo a situações muito mais objetivas, né? E que às vezes você não precisa de um curso de graduação em culinária para aprender a fazer comida italiana, por exemplo, né? Você pode aprender a cozinha japonesa, você não precisa fazer um curso de culinária para poder aprender a fazer sushi, né? Então, as universidades tradicionais, elas têm um pouco essa dificuldade, porque o formato institucional não é para atender esse tipo de demanda, né? Então, é claro que essas plataformas crescem, né? Elas aproveitam essas brechas, né? Aproveitam essas possibilidades, mas também tem uma dimensão que eu acabo citando no artigo, e eu gostaria de reforçar aqui entre vocês, que é do professor, né? Então, evidentemente que o professor de um curso presencial tem uma limitação, né, física da sua sala de aula, e que, portanto, né, eu acho que a partir de um certo número de alunos também começa a comprometer a sua aula e a interação com os alunos, mas que no meio digital isso também acaba se relativizando. Então, um mesmo professor com uma certa aula, ele pode alcançar muitos outros estudantes, inclusive em localizações muito distintas, né? E se, dependendo, usando um idioma inglês, por exemplo, uma dimensão muitas vezes até global, né? Aliás, por falar nisso, cabe um parêntese, né? Estava num evento acadêmico sobre essa questão do inglês, por exemplo, como uma necessidade, né? Mas com a digitalização dos processos e a possibilidade cada vez maior de tradução, seja de um texto ou mesmo de uma fala, que isso vai começar a se relativizar. Então, uma pessoa pode estar falando em mandarim sendo traduzido para o inglês, que, por sua vez, está sendo traduzido para o espanhol, simultaneamente. Simultaneamente. Então, isso é uma situação que já começa a se tornar viável, e, novamente, isso não tira a importância do aprender inglês, porque algumas pessoas pensam assim, é dicotômico, né? A partir do momento que eu começo a criar soluções assim, então eu tenho que abrir mão do assado. Não, né? Eu acho que é entender essas dinâmicas concomitantes para poder perceber que não é preciso confrontar, mas simplesmente entender que são sistemas que muitas vezes atendem a certas demandas e não a outras, né? Eu acho que isso é a diversidade, né, do fenômeno que acaba fazendo a questão interessante. Mas voltando ao professor, então eu conto situações de professores em que, quer dizer, havia e há uma limitação em termos da quantidade de alunos, da quantidade de cursos que pode oferecer presencialmente, e daí quando ele vai para uma plataforma dessa, então tudo isso acaba se relativizando, né? Então é claro, até para chamar atenção para o fenômeno dessas plataformas, né, MOOCs, de cursos, né, massivos e abertos e online, né? Eu até cito casos de professores que acabam ganhando muito dinheiro com essas plataformas, né? Fiz uma comparação que às vezes um professor, né, em um ano ganha o equivalente ao que um professor titular da USP ganha em 35 anos, para mostrar um jogo de números para chamar atenção para o ponto, porque de repente fala assim, tá, eu tenho uma visão, né, linear da carreira docente, e quando eu começo a ingresso nesse tipo de lógica, essa linearidade da carreira também não é dessa forma. Aí, evidentemente, que pode surgir o questionamento, mas espera aí, quantos professores chegam nesse nível? Poucos, né? Mas poucos professores também chegam a ser titular, né, um professor titular na USP, né? Então, assim, comparando a raridade de uma plataforma e comparando uma raridade de quem chega a essa posição acadêmica numa universidade como a USP, nós estamos falando de exceção com exceção, né? Mas, assim, o meu ponto é que é inimaginável para um professor competente, né, uma professora extremamente competente num certo assunto, chegar a esses números. É realmente algo surpreendente, né? E por quê? Porque do ponto de vista não digital, isso é praticamente impossível. Você pode falar os números, Saldal, que você coloca no artigo? Por exemplo, sim, eu citei, por exemplo, né, que os 10 professores de uma certa plataforma, os 10 professores que mais vendem cursos, são mais populares, né, eles ganham 17 milhões de reais por ano, né? Deixa eu fazer uma conta aqui, 85 milhões de reais por ano, né? E na hora que você divide por 10, a gente está falando de uma média de 8 milhões e 500 mil reais por ano.
E esse valor é equivalente, né, ao salário de 35 anos de professor titular na USP. Então, assim, eu fiz esse cálculo, né? Eu falei, o que isso significa, por exemplo, um professor que está, vamos dizer, no sistema de ensino tradicional, né? Então, assim, ganhar 8 milhões e 500 mil reais em um ano, acho que para qualquer pessoa de qualquer parte do mundo é um valor extremamente alto, né? Então, o que acontece, tá certo, é que realmente, por exemplo, tem um outro dado, que não apenas a remuneração, né, que eu cito, por exemplo, professores de Stanford, né, que em um ano eles alcançaram, em um ano, muito mais aluno que uma década de carreira. Né? Então, assim, 10 vezes mais. E há docentes, por exemplo, que em seus cursos atraem 200 mil alunos num único curso. Né? Então, assim, é difícil, assim, é impossível do ponto de vista presencial ou tradicional, números nessa ordem. Eu trouxe esses números, evidentemente, para chamar a atenção. Né? Não, são raros os professores que conseguem essa quantidade de alunos, mas apenas a possibilidade de pensar a respeito disso é o meu ponto. Né? Então, às vezes, o professor não consegue imaginar esse tipo de situação, certo? Você trouxe, desculpa, Sim. Sadal, você trouxe 2 pontos extremamente relevantes aí para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Que é a questão dessa atratividade, o porquê que esses estudantes eles preferem esses cursos livres, essas plataformas. Você disse que pode ser um hobby, né? Pode ser algo que realmente ele queira fazer além do que ele já faz nas universidades, no curso tradicional. E além disso, também eu penso que assim, esses cursos livres, eles trabalham muito a aplicação, a prática, como fazer tal coisa, né? E isso que as empresas também, principalmente as grandes empresas, elas querem isso, o profissional que seja mão na massa, que ele resolva os problemas, que dê soluções. Então, eu vejo muito esse movimento nessas plataformas, por quê? Porque o estudante, ou profissional da área, ele vai buscar aquilo que às vezes complementa a universidade tradicional. O que você pensa sobre isso? Então, esse é o cenário que eu apresento, né, Renata? Uhum. Porque, no fundo, acho que o objetivo do meu artigo foi tirar o professor daquele raciocínio mais tradicional para o universo, para pensar coisas distintas ao que a gente está acostumado. Né? Então, você cita, por exemplo, eu citei lá no artigo o caso de um professor chamado John Purcell, que ele é responsável de uns cursos mais populares, né? E ele tem, por exemplo, num curso, numa plataforma, 1 milhão e 100 mil estudantes, né? Sobre uma linguagem chamada linguagem Java, que é usada em programação, e ele não é formado, graduado em ciência da computação. Ele é um desenvolvedor de software por hobby. Então, veja, o caso desse professor, por exemplo, no caso brasileiro, isso é impossível. Ele não é graduado, não tem titulação, então acabou. Então, esse tipo de profissional, tá certo? Ele tem espaço de sobra aí, porque ele é uma pessoa que faz, independente do formalismo de um certo diploma, mas ele sabe muito bem o que está fazendo e, evidentemente, que ele tem muito conhecimento, muita habilidade sobre o tema. Não é à toa que tem 1 milhão e 100 mil estudantes. Né? Então, são situações inimagináveis fora do contexto formal das instituições de ensino, certo? Então, assim, a minha tentativa foi tirar as pessoas de um raciocínio mais tradicional para falar, olha, esse universo existe, tá? Ah, mas é exceção. Eu falei, peraí. Eu acho que o próprio professor, e aí eu me permito usar um exemplo, tá? A partir da sua provocação, eu conheço uma professora, né, que já passou dos seus 60 anos de idade, é uma professora que publicou 14 livros, enfim, conhece bastante sobre o assunto, é uma professora de língua portuguesa, né, mas ela dá aula em universidades, mas assim, super desmotivada com a carreira, né, triste, na verdade, e aí, com uma parceria que ela fez com o seu filho, ela falou, mãe, eu acho que você tem que mudar um pouco o seu escopo, não considerar apenas o seu trabalho em instituições de ensino formal, né? Uma instituição de ensino formal. Por que você não começa a fazer
né, videoaulas sobre língua portuguesa e tal. Ela falou, mas eu não acredito muito nisso, não é minha praia. Eu falei, mas, mãe, você não tem nada a perder, eu vou te auxiliar. O fato é que ela criou um canal chamado da Procidinha, e ela está crescendo. Agora, a coisa mais curiosa nessa professora que passou dos seus 60 anos, eu vi um vídeo que ela gravou usando o TikTok, né? E aí mostrava uma dançarina profissional, né? E aí frases corretas em língua portuguesa, e ela tentando imitar essa dançarina profissional, claro que com vários erros, e mostrando erros em português. É impossível você não guardar o erro e o acerto, né? Só que é uma linguagem diferente, é um universo diferente, só que requer o quê? Uma abertura, uma flexibilidade para poder entender que isso não é algo apenas superficial, porque muitas pessoas têm essa visão muito crítica, né? Mas rede social é complicado, ou um TikTok é coisa de adolescente, ou seja, vai rotulando muito rapidamente, mas no fundo, né, o que está por trás disso é assim, a tecnologia sozinha, ela não é boa nem ruim. Da mesma maneira a plataforma, ela não é boa nem ruim, eu não posso atribuir só coisas boas ou só coisas ruins. Agora, o uso que eu faço disso, sim. Né? Então, evidentemente que uma plataforma muito bem utilizada, é claro que ela gera um impacto incrível. É claro que um software, né, um algoritmo que, como um TikTok, apenas como exemplo, né, que é muitas vezes usado apenas por jovens e adolescentes, ela pode ter um outro uso completamente distinto dessa, né, de não ser algo meramente superficial, negativo, mas para chamar a pessoa para um contexto de aprendizagem que ela, evidentemente, não ficará apenas nesse vídeo, mas o vídeo foi o chamariz para o aprendizado. O prazer de aprender, por exemplo, língua portuguesa, de uma forma divertida, diferente, uma nova gramática, uma nova forma de fazer. Né? Então, eu Ela acho teve que... um alcance de 1.000 visualizações, pelo que você falou, né? Somente nesse vídeo. Somente nesse vídeo. Então, assim, em que aula ela conseguiu Que 1.000? conseguiria esse alcance, né? E aí foi interessante, foi para mostrar erro e acerto, né? Então é tudo que um professor quer fazer, muitas vezes com seus alunos, né? Para poder mostrar um pouco o que está errado, o que está certo. E às vezes numa sala ela tem que esgoelar, e num vídeo bem montado, né? Claro que com um enredo bem pensado, ela consegue um resultado incrível, né? Mas ela está aprendendo. Eu acho que esse é o meu ponto. Quer dizer, é uma professora que busca ensinar, né? Mas ela, nesse momento, está aprendendo essa gramática nova, né? Essa forma de se colocar. E ela, né, em conversas reservadas, ela tinha muito preconceito, certo? Ou seja, muito preconceito em relação às pessoas que, eventualmente, né, faziam uso desse tipo de software, né, de algoritmo com, né, um TikTok. Né? Eu não quero, acho que é coisa de criança e tal. E no fundo ela falou, vamos experimentar. Então ela está passando por um processo intenso de aprendizagem, né? E eu acho isso extremamente interessante. E eu uso o exemplo dela como a ponta do iceberg. Né? Quantos professores não estão como ela? Ou seja, desmotivados com aquilo que estão enfrentando, desacreditados com o seu próprio papel. Alguns, inclusive, né, e esse é o motivo de eu estar aqui com vocês nessa tarde, né, perdendo o sentido e o propósito da educação, perdendo, né, às vezes, a esperança num processo que é absolutamente relevante, tá certo? Que é ensinar, aprender, que é um processo que é absolutamente importante e jamais deixará de sê-lo. Entretanto, em virtude do que vem acontecendo, do que vem se enfrentando, também é compreensível esse tipo de percepção e contexto. Né? Eu não vim aqui trazer, evidentemente, soluções para isso. Né? Quando eu falei da Procidinha ou dessas plataformas, desses dados, né? Tanto é que eu concluo o artigo dizendo, olha, para mim, o grande caminho, seja para as plataformas, seja para as universidades, é um encontro, porque elas se complementam. Eu acho que essas plataformas elas não atendem a uma formação de mais médio e longo prazo com profundidade, não atendem, tá?
Por outro lado, as universidades também precisam estar mais abertas a entender que as pessoas querem aprender coisas que estão para além dos seus muros, além dos seus currículos e das suas formas tradicionais de trabalho. Se isso acontecer, e as plataformas também entenderem que as universidades trabalham educação, né, eu acho que é o melhor dos mundos. Né? Uma coisa não substitui a outra, e para mim, em hipótese nenhuma. Né? Eu acho que educação... eu até usei uma metáfora, né, numa palestra para jovens, né, eu mostrei lá, sei lá, uma casa, um prédio e um arranha-céu. Eu disse, olha, são 3 construções, né, essas 3 construções exigem base, mas evidentemente que quanto mais alto for a construção, mais profundo tem que ser a base. E eu falei, o que é a base? Né? É uma metáfora da educação. Né? Por isso que, às vezes, cursos de curta duração dão a sensação de aprender coisa suficiente, quando, na verdade, você precisa de profundidade se você quer fazer um projeto maior. Né? Então, às vezes, a reunião de pequenos pedacinhos não leva você a um arranha-céu. Né? Você não leva a um prédio. Você tem que entender que, na verdade, essa profundidade também não pode ser perdida. Mas, novamente, eu acho que as universidades, muitas vezes, certas instituições de ensino, em virtude dessas transformações aceleradas e desses dados, estão se perdendo, né? Achando que tem que partir para isso e abrindo mão do que essencialmente é o sentido das próprias universidades, que é um conhecimento realmente mais cadenciado, que precisa necessariamente de uma decantação daquilo que está sendo feito e não pode mudar isso. Se mudar isso, eu acho que ela perde identidade e, pior, ela não vai conseguir fazer o que essas plataformas fazem, porque é um outro ambiente, é uma outra proposição. Tá? Então, Renata, acho que em resumo é isso, né, que eu queria falar para vocês, né, e dizer que é um enorme prazer como professor que sou, né, ter a oportunidade de um diálogo aí com os colegas que aqui estão. Perfeito. Nancy, você quer fazer alguma pergunta? Por favor, que a gente está nos minutos finais aqui, mas se você puder fazer a pergunta. 7 minutinhos? Acabando, não. A pergunta é muito, quer dizer, a resposta é muito comprida, não vai dar tempo. Não sei. Eu acho que assim, a minha angústia imediata, você falou perfeitamente, Edson, com relação à desmotivação. Né? A gente viu a massa absurda de demissões e todo esse processo de, sei lá, eu acho que não sei nem, de esmagamento da educação que a gente está vendo, mas eu concordo contigo, eu acho que nada substitui o envolvimento, a troca e a profundidade que você deveria ter na universidade. Eu acho que a universidade perde, e vai ao encontro da sua fala, de que as universidades se perderam a partir do momento que elas vieram trazendo o conhecimento raso, que é o que a grande maioria está fazendo hoje. Então, assim, para o cara ter um conhecimento raso, ele usa a plataforma, ele não precisa ir para a escola, ficar lá 4 horas para um conhecimento. Então, acho que a solidez das instituições, ela deve por aí, na minha opinião. Você realmente se posicionar como uma instituição que constrói um conhecimento embasado, profundo e sólido, porque é isso que forma cientistas, pesquisadores e faz avançar o conhecimento e a ciência, para começar. Mas a minha angústia, que a Renata falou aí no começo, é com relação justamente a essa questão da remuneração. Porque, assim, para fazer um curso, eu estou elaborando aqui, acompanhando o curso da Renata, eu me desafiei a elaborar um curso, estou seguindo as dicas dela, mas, assim, dá muito trabalho. A gente está falando de aprender uma série de ferramentas novas, de áudio, de vídeo, de design, para você condensar. Hoje eu mandei um exemplo para a Renata, uma coisinha assim, de nada, tem 7 minutos. Né? Então, assim, dá muito trabalho. Aí a questão é, qual é a motivação? Existe a possibilidade, as plataformas estão oferecendo esses cursos a R$25. Aí foi o que eu brinquei com a Renata. Claro que se 1 milhão de pessoas acessar um curso a R$25 é um bom investimento, quer dizer, é um tempo bem investido. O que embora você já tenha meio que respondido, mas eu acho que é a maior angústia que eu tenho. Legal. Professora Nancy, é o seguinte, bom,
Então, quando a gente entra no universo digital, a gente fala de grandes números. E como nós falamos de grandes números, esse não é o raciocínio do professor tradicional. Ele não pensa assim. Ele não pensa, por exemplo, os que mais vendem cursos, por exemplo, é exatamente isso. Eles têm, na base, 4 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores, e quando abre-se um curso, às vezes ele vende 500 mil reais num curso em 10 minutos. As instituições de ensino não entenderam isso. Elas não entenderam isso. Tem uma instituição de ensino, eu não quero citar nome, enfim, né, mas tem uma instituição de ensino na região sul, que ela está fazendo um teste que eu estou acompanhando, né? Claro, eu estou lendo, estou vendo. Ela começa a usar um pouquinho desse raciocínio quando ela começa a fazer eventos gratuitos. Gratuito não existe gratuito, né? O que existe, na verdade, é uma estratégia de lead, que é justamente gerar interesse, ver quem quer saber sobre certos assuntos. Só que depois que eu sei que ela quer saber aquele assunto, eu consigo vender curso, eu consigo vender consultoria, eu consigo fazer um monte de coisa. Nancy, o professor não foi preparado para esse cenário. Então, daí porque esse canal, por exemplo, que a Renata estimula, né, é absolutamente necessário, porque as instituições não nos prepararam para isso. A gente não tem essa visão. Então, assim, é claro que nesses minutinhos que tem, não dá para entrar em grandes detalhes, mas o que eu posso dizer é a desmotivação do professor, ela é profunda e ela merece um debate mais qualificado. Segundo, a gente precisa capacitar os nossos professores para entender esse cenário. Né, para entender também, porque muitos acabam se apegando a preconceitos, né, porque é o que sabe. Né, e no fundo, às vezes, quando fala, mas o curso custa R$25, tem uma estratégia por trás disso daí. Né? Existem cursos de curtíssima duração que custam 25, mas o grande objetivo é ele vender cursos de R$1.000. Né? Mentorias e etc. E ele precisa ter uma porta de entrada. E o digital permite esses testes. É um teste de sensibilidade a preço, é um teste de sensibilidade ao tema. E o professor ele não está habilitado a entender isso. Né? Ele acha que não, tem que ser para valer. Às vezes não. O digital permite exatamente o método ágil, né? Que você aplica e rapidamente percebe se tem adesão ou não, se vale a pena ou não. E daí você aposta em cursos mais longos, com mais detalhes, com mais profundidade. E isso numa sala de aula tradicional isso é impossível. Você não consegue nem imaginar tal coisa. Né? Então, realmente, é difícil. Em síntese, quer dizer, nesses poucos minutos que eu posso dizer, realmente é um universo novo e que o professor tem que estar aberto a aprender coisas novas, a um universo novo de transformação digital. Não sei se respondi, ou pelo menos iniciei uma resposta. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma resposta que privilegia mais a iniciativa da Renata, né, no sentido de mostrar que existe potencial para trazer os professores para essa seara do empreendedorismo digital mesmo. Né? Mas... Assim, Nancy, é o que você falou, e o Sadal também, é passo a passo. Eu não tenho nenhuma pretensão de vocês já, vamos trabalhar todas as tecnologias, vamos ter 1 milhão de seguidores. Não, é um passo de cada vez, porque eu também estou assim, né? A nossa geração é assim, a gente está aprendendo. Então, assim, o que eu aprendo, eu coloco no grupo, e assim a gente vai trocando, né? Por quê? Porque nós não estamos preparados para esse mundo. Então, como que nós podemos aí, né, ter força para que a gente consiga aí, por meio de uma cocriação, juntos, aprender a entrar com presença digital? É justamente esse o objetivo e passar o nosso legado, porque eu acredito que a gente tem um legado rico para que a gente consiga aí alcançar a nossa persona. É o que você mesma... Desculpa, só rapidinho. É o que você mesmo comenta. A gente tem anos de experiência e conhecimento. Então, eu acho que a gente tem a profundidade, isso. Né? Mas o problema é como você ofertar isso. Exatamente, que é o que nós estamos aprendendo. Renata, eu não sei se é possível, como tem só alguns segundos, a gente encerrar essa sala, abrir uma... Bom, Nancy, a sua pergunta é muito interessante, né? Mas assim, até para poder te responder, eu quero usar uns números, né? Um número que eu tenho é de que nós temos no Brasil em torno de 3.000 instituições de ensino. E, evidentemente que nesse universo de 3.000 instituições de ensino, nem todas têm qualidade, nem todas têm, talvez, o compromisso com a educação, como eu disse. Quer dizer, uma educação com profundidade, com compromisso com a ciência, com o conhecimento devidamente
estabelecido e também baseado em pesquisas realmente emergentes. Bom, isso instiga ainda mais, né, e daí porque eu gosto da sua questão, porque dentro desse universo diverso de instituições de ensino, e sabendo que a minoria tem excelência, tem profundidade, de que nós temos como professores que nos adaptarmos, refletirmos, porque evidentemente cada professor e cada professora tem em si, encerra em si, muito conhecimento e muita experiência. Agora, assim, a armadilha que eu vejo, e daí porque eu quero alertar, né, é que o professor e a professora muitas vezes não tem no seu horizonte, no seu mindset, a sua forma de pensar, possibilidades, né, de educação, de ensino, de aprendizagem, né? Então, a visão que se tem, ela é uma visão meramente formal e bastante restrita. Então, a partir do momento que você amplia os horizontes das possibilidades, eu acho que cabe a cada colega, a cada professor, exatamente selecionar alternativas e caminhos que a ele ou a ela pareça mais adequado. Então, esse é o ponto. Eu acho que o que carece aos professores é entender esse novo cenário e que há inúmeras possibilidades. Agora, essas possibilidades, elas precisam estar acompanhadas de conhecimento. Né? Por exemplo, né, vou dar alguns exemplos para perceber que a coisa é interessante, mas ela não é fácil. Né? Por exemplo, o professor precisa começar a ser preparado a como dar uma aula mais atrativa para essa nova gramática. O professor ou a professora precisa estar devidamente ancorado e estabelecido nas questões tecnológicas, né, nas questões de equipamento, seja ele... Por exemplo, eu estou aqui num vídeo bastante amador, né, assim, mas se eu estivesse gravando uma aula para valer, né, nesse contexto de venda de curso, a iluminação tem que ser pensada, o áudio, tudo tem que ser muito bem trabalhado. E isso não é o professor não tem essa expertise. Né? Mal sabe ele da gramática nova, muito menos como é que eu vou fazer isso bem feito. Então vai fazendo de maneira macarrônica. Né? Eu acho que a gente também tem que reconhecer que não é isso que vem. Os cursos bons não vendem assim. Né? Agora, realmente, eu acho que o professor que quer dialogar com essa nova realidade, em primeiro lugar, ele precisa reconhecer que essa nova realidade existe e de que ele não pode, ao tentar evitar, vamos dizer, essa nova realidade, tratá-la com preconceito, como algo menor, sem substância. Entendeu? É isso que me provoca. Eu acho que o professor que não está aberto a entender, a dar um mergulho, ainda que seja raso, para começar a experimentar. Eu quero usar um exemplo, tá? Que é um dos desafios que nós temos no novo curso de administração na FEI, que é justamente formar alunos flexíveis e que aprendam continuamente. Aí eu falo, peraí, a gente quer formar alunos flexíveis que aprendam continuamente. Eu falo, mas será que o professor é flexível e ele aprende continuamente? Uhum. Então, a pergunta que a gente deveria fazer ao professor no último ano, nos últimos 3 anos, quais foram os aprendizados significativos que mudaram a sua forma de dar aula, a sua forma de ensinar e aprender? Se a gente parar para pensar, a gente tem poucos exemplos. Então, assim, se nós queremos formar isso nos nossos alunos e nós não fazemos isso conosco, qual é a coerência? Então, assim, Desculpa, eu só vou concluir. Pergunta... Por favor, pode concluir. Vou concluir. Então, assim, essa nova gramática de cursos, ela evidentemente exige do professor um despreendimento das suas verdades, dos seus esquemas, né, mentais, sobretudo, para entender coisas diferentes, que aquilo que ele não está acostumado. E sair da zona de conforto causa muito desconforto. Agora, veja, nesse novo cenário, o aluno ou as pessoas, né, não nem chamar de aluno, mas assim, pessoas que estão interessadas em certo conhecimento, elas estão interessadas exatamente em uma abordagem que foge ao tradicional. E nem por isso ela está querendo uma coisa superficial, de mau gosto, mal feito, que não tem... Não. Mas, novamente, a gramática é outra. Eu estou usando essa expressão gramática para poder dizer que há regras, né, que há contextos, e não é algo qualquer, né? Mas, então, com isso, eu acho que o nosso desafio é muito grande. Mas o principal está exatamente no mindset, na mentalidade das pessoas, que muitas vezes não está aberta, né, a esse cenário
que eu acabei de mencionar. Devolvo a palavra para a professora Nancy, fica à vontade. Não, eu ia colocar uma pergunta. Eu acho que tem dois lados. O lado é o lado do docente. Vou colocar esse primeiro lado. Então, você está lá trabalhando tudo. Eu, particularmente, sou docente há mais de 20 anos e senti muito a partir, principalmente de 2004 para cá, claro que isso coincide com o avanço e o crescimento digital e tudo, né? Mas uma constante pressão em cima dos docentes por resultado. Então, a universidade vai lá, ela fala que faz e acontece, mas, ao mesmo tempo, a cada virada de semestre é mais pressão em cima do showman, ao passo que a universidade também não dá a capacitação necessária, nem sempre, para que o professor possa fazer essa transição. Então, a primeira pergunta é: como que as universidades deveriam agir para que elas contribuam para transformar essa realidade? Tá. Essa é a primeira questão. Tá bom. Sobre essa questão, é a seguinte. Primeiro, quando eu falei das 3.000 universidades, 3.000 instituições de ensino, nem todas elas têm um compromisso com a qualidade e com uma educação que realmente educa. Lamentável, mas isso infelizmente é uma situação colocada. São compromissos diferentes, né? Muitas Sim. vezes eu quero a massificação, que é o direito, mesmo porque se a regulação permite, então é um direito da instituição querer um tipo de educação que, a meu ver, é bastante questionável. Então, assim, eu assim, quando ouço, né, a formação de um professor showman, ou showwoman, né, eu acho que a sua questão ela é perigosa porque ela pode induzir a gente a pensar que o professor não deve ter um compromisso de dar uma aula com uma alta dinâmica. Porque, evidentemente, que o showman, muitas vezes, ele não tem conteúdo, ele comunica bem, fala bem, né, tem vários recursos pirotécnicos. É claro, essa é uma interpretação. A outra, que é o que eu tenho, o professor ele precisa repensar a sua forma de ensinar. Ele precisa ter os mecanismos, né? Ele tem que ter mecanismos que a aula dele seja um verdadeiro show, porque o aluno fica preso à aula. Ele não consegue desligar da aula. Mas a aula tradicional, né? Por exemplo, eu estou aqui só falando, mas eu estou falando aqui porque eu sei que são pessoas maduras e, em geral, são professores. E têm curiosidade no assunto, então eu não tenho nenhuma preocupação. Eu não preciso fazer pirotecnias para convencer algo que a pessoa vem aqui porque quer saber. Ela não está aqui porque vai ganhar nota, porque vai... Tipo, não, está aqui porque quer conhecer. Né? Isso seria o ideal. Sei lá, na minha percepção, essa é uma equação relativamente simples, né? Porque o ensino ele começa e termina no aluno. Na verdade, né, o que interessa é quem é o aluno, o contexto dele, o que ele precisa, qual o ganho de aprendizagem que ele precisa, seja qual for o motivo, seja técnico, seja teórico, e qual a melhor forma de levar aquele indivíduo ao longo do processo de aprendizagem. Então, aí você vai pensar qual é a melhor ferramenta para trabalhar, sendo que cada aluno, cada turma, cada disciplina vai ter uma forma melhor ou diferente, né? Não é melhor a palavra, diferente de você trabalhar. Então, acho que a equação não é difícil nesse sentido, na medida em que você foca no aluno. Sim, professora Nancy, mas assim, permita-me concordar numa parte e talvez discordar da outra. Eu acho que o processo, evidentemente, que o aluno ele tem que ser o nosso foco, não tenha dúvida nenhuma, mas não acho que seja apenas o aluno. E aí eu quero usar um exemplo para a nossa reflexão. Eu acho que o aluno, na verdade, ele carrega consigo experiências, expectativas, que muitas vezes ultrapassam o próprio professor. Né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Né? Por exemplo, eu estou nas redes sociais, eu só estou lá porque os alunos me instigaram. Né? E eles conhecem muito mais do que eu sobre isso. E eu estou aprendendo com eles. Então, portanto, assim, se o processo é dialógico, ou seja, é um processo de idas e vindas, e não apenas unidirecional, e aí o professor também, ele é um aluno. E aí, se for esse o caso, aí eu concordo plenamente.
Agora, se olharmos o professor de um lado, o aluno do outro, eu já fico com um pouco de receio sobre esse tipo de visão educacional, né? Eu acho que o professor, ele é central, relevante, mas ele também tem que estar num papel de aprender. Literalmente, não pode ser apenas um discurso. Ele realmente entender que o aluno hoje, muitas vezes, ele domina ferramentas ou tem certos conhecimentos que eu, como professor, não tenho. Sem dúvida. Eu acho que outra questão que me instiga e que eu sempre fico pensando sobre isso é que as universidades, elas estão assentadas sobre a questão da certificação, do diploma, né? Então, a gente sabe que em várias profissões, o indivíduo precisa ser formado naquela área, numa instituição, aí ele vai ter X anos, tal. Então, existe toda uma parte que é rígida, que é de certificação, diploma. E essa nova modalidade, esses cursos, como você falou, né, o aluno flexível, ele vai trabalhando drops, gotas de conhecimento que ele vai acrescentando a cada dia, a cada mês, a cada ano no seu conhecimento para direcionar a carreira dele dentro daquilo que é melhor para ele naquele momento e no futuro. Então, como as instituições podem lidar com isso e se existe a possibilidade de uma flexibilização em áreas sensíveis, como a gente tem visto agora, né, o embate público dentro da área da saúde, por exemplo, que é uma área sensível, mais sensível. Né? Sim. E você sabe muito bem que assim, eu tenho participado de bancas de mestrado profissional na área da saúde, né, que inclui administração e saúde. E uma das coisas que era terminantemente proibidas era o uso de recursos remotos ou da internet para acessar os pacientes antes da pandemia. Então, teve que acontecer a pandemia para se perceber que isso não é um caminho adequado. Mas muitas pessoas estavam assim, cobertas de razão de que não devemos usar o atendimento remoto simplesmente porque não pode. Né? Falou, mas por quê? Isso permitiria uma democratização, o acesso, etc. Né? O fato que agora não só permite, como é estimulado, porque não tem outra alternativa. É bem interessante, a pandemia obrigou algumas pessoas a repensar suas verdades, seus paradigmas, né? E tal. A minha visão, professora Nancy, isso não é uma crítica à universidade ou ao sistema de ensino, mas assim, a velocidade com que essas mudanças estão acontecendo não está sendo acompanhada pelos órgãos reguladores, muito menos pelas próprias universidades. Mas eu acho que o grande erro, né, isso aponto no meu artigo, eu tenho que ser de forma diplomática, e eu acho que, na verdade, é uma opção minha mesmo, de reconhecer que as pessoas querem aprender de diferentes formas. A universidade, ela determinava até bem pouco tempo atrás o que deve se aprender e como tem que se aprender. Hoje, as pessoas falam, não, mas eu não quero aprender desse jeito, eu quero aprender de outra maneira. Eu não quero, igual, por exemplo, antes quando a pessoa comprava um disco, né, um LP, né, a pessoa era obrigada a querer ouvir uma música, tinha que comprar 12 outras. Hoje, a pessoa compra a música que ele quer, e tem gente que acha que isso é errado. Então, você pode continuar achando errado, vai acontecer dessa maneira. Então, achar que a universidade vai flexibilizar nessa direção, eu não creio. Agora, por isso que lá no meu artigo eu digo, olha, é importante o encontro desses mundos diferentes, porque se complementam. Mas eu acho que, assim, o que mais me provoca, por isso que eu coloquei 3 exemplos, né? Uma pessoa da área de exatas, uma outra pessoa da área de humanas e biológicas, com interesses completamente distintos, e elas são perfeitamente viáveis, reais. Né? Como eu disse, um estudante de direito ele pode se interessar por econometria. Eu falo, mas como assim? O cara é da área de humanas. Ou seja, essa forma de ver, sabe, sempre muito quadradinha, né? É uma forma delimitadora do ser humano, e aí essas plataformas e tal começam a mostrar que não é bem assim, as pessoas têm múltiplos interesses, né? E isso é o que acho que as universidades muitas vezes têm dificuldade em aceitar e lidar. Apesar Talvez que a universidade, por exemplo... Isso... Perdão, pode falar. Não, o que eu ia dizer é que talvez para isso o aluno, né, desde o maternal, vamos dizer assim, né, mas principalmente na universidade, ele precisa de alguém que o ajude a compreender o que ele
precisa, o que é básico, que ele precisa aprender de qualquer maneira para uma determinada profissão, e como que ele pode construir a sua trilha de aprendizagem ao longo da vida. Sim. Então, essa eu penso que é uma função da universidade, né? Construir essa trilha, talvez. Não, sim. Inclusive, isso tem a ver com o nosso projeto aqui na FEI, que eu acho que bate exatamente com o que você está dizendo, mas eu quero ressaltar as novas BNCC, que busca transformar o ensino médio, né? Que, inclusive, tem grande evasão, né? E é nesse momento que, inclusive, o próprio Estado, né, que oferece grande parte das vagas, teve que falar assim, peraí, se eu não repensar o sentido e propósito do ensino médio, eu estou perdendo alunos, eu simplesmente não tenho, o aluno entra e sai do sistema, né? E o que essa transformação está fazendo? Está buscando dar mais independência ao aluno, aqui prepará-lo mais para que ele possa decidir, que ele possa ter horizontes mais concretos, que seja uma educação que tenha uma aplicação, mas não essa coisa que alguns criticam, não, é uma coisa que é meramente quase que operacional, mas muitas vezes da pessoa ver a aplicabilidade para ela poder entender melhor, aprender melhor, poder estimular melhor, né? Então, assim, o ensino médio brasileiro está passando por um processo de mudança, né? Eu vejo, por exemplo, um debate que é muito raso e muito mal colocado, é sobre a questão da progressão automática. Muita gente fala, tirou a autonomia do professor, a autoridade do professor, daí o aluno não aprende nada. Não é isso. O problema é que as pessoas não estudam a respeito, não sabem e começam a analisar com vários preconceitos, né? E que, no fundo, os dados demonstram que quanto maior o grau de reprovação, maior é a evasão. E aí a pessoa acha que a única forma de você controlar e ter qualidade é reprovar. Não, tem várias maneiras. Agora, o professor ele precisa estar aberto a ouvir e aprender coisas diferentes. Ou seja, que muitas vezes o controle da falta, o controle da nota, não é a melhor maneira, ou há várias outras maneiras de fazer isso muito bem feito, sem essa necessidade, sem essa ideia. Mas as pessoas preferem, né, os caminhos mais curtos, né, de julgamento, de preconceito, para dizer isso não funciona, isso não dá certo, isso o quê? Claro, o seu mindset, a sua forma de pensar nunca vai dar. Ela está formatada dentro de um jeito, ela aprendeu, né, por meio de coerção, então ela acha que pode só ensinar por meio de coerção. Então, realmente é algo difícil. Eu acho que a questão da transformação educacional requer, né, novamente, eu acho que a saída vai estar muito que o professor ele tem que estar mais curioso. Difícil, porque é um momento em que, às vezes, a carreira está desvalorizada, o professor está sendo massacrado, ele dizer que ele também tem que estar inspirado, pode parecer até ironia, né? Mas, assim, isso nunca mudou, tá? Eu acho que o professor, quando ele entra na sala de aula desmotivado, não há aluno que aprenda bem. E quando o professor está devidamente encantado pela educação, é claro que, seja qual meio for, o aluno vai aprender. E isso, eu acho que tem que retomar aos professores, né? Eu acho que quando, por exemplo, há uma crise de relacionamento, né, fazendo um paralelo, eu acho que as pessoas que estão nessa crise de relacionamento devem retomar aquilo que as uniu, né? E ao professor e à professora também tem que relembrar, afinal, por que ela quis trabalhar como educador ou educadora? O que a motivou a esse caminho? E, para mim, essa é a grande saída. E, no fundo, serão motivos muito nobres que ultrapassam e tem que ultrapassar, e aí eu acho que o meu papel de outros profissionais que estão acompanhando essas transformações, em abrir mais o horizonte e mostrar alternativas a esse professor e professora que se encontra desmotivado. Mas, assim, realmente, viu, Renata e Nancy, eu acho que seria necessário aí um trabalho maior, né, que aqui se inicia, né, uma reflexão, mas que realmente demanda, né, um compromisso mesmo de formação, tá? Sendo coerente até com a minha própria fala. Perfeito, professor. A fala do... Pode falar. Acho que a fala do Renato me lembra os textos do Rubem Alves sobre o encantamento e a educação baseada no despertar da emoção do aluno, né? Só que aí eu incluo o quê? O professor como o cerne disso. E veja como eu tenho que ser coerente com a minha breve discordância, né, na tua fala aqui, de que o professor é aluno também. E se ele estiver encantado, ele encanta e pode ser encantado.
Assim, a beleza maior que eu tenho como professor é quando eu descubro alunos que sabem mais sobre certos assuntos, que ele tem liberdade de falar comigo sobre isso. Porque se criou o ambiente de aprendizagem, né? E de que o ambiente de aprendizagem é de confiança, de respeito, de troca, de diálogo, né? Não é um monólogo, muito menos uma imposição, né? Que o aluno percebe que ele pode efetivamente falar o que pensa, o que acha, até para que o professor entenda e calibre, né, o conhecimento de acordo com o ambiente ali estabelecido. Isso passa pela reformatação das próprias salas de aula, que não favorecem essa troca, esse diálogo, essa interação. Né? Mas, professor, você sabe que... Mas tem um exemplo bacana que vale a pena contar, viu, Renato? Que é uma sala de aula que eu vi em Minas Gerais, um educador popular que abandonou uma universidade. Ele era professor de filosofia, ele falou, olha, desculpa, aqui não é o meu papel está na rua, eu vou para lá, eu vou para onde as crianças estão. E ele abandonou uma carreira numa universidade pública, saiu, falou, não é aqui que eu me encontro, e ele foi para a rua. É uma história sensacional. É do Tião Rocha, inclusive se você quiser procurar, ele é um cara bem curioso, e ele me deu uma lição tremenda como professor, porque eu vi ele educar embaixo de uma mangueira. E aí algumas pessoas podem entender completamente errado. Falar, esse professor defende a precarização de escola. Não. O que eu falo, assim, a beleza... Olha, eu vi nessa roda, embaixo de uma... paixão. Isso. E aí, mas o que aconteceu, que aí é o ponto, né? Que nós não podemos esquecer como educadores. Lá nessa roda, teve assim, crianças com 5, 6 anos de idade levantando a mão e pedindo para falar. E uma delas falou assim, olha, professora, eu não concordo com a sua postura. Eu olhei, eu falei, meu Deus, 6 anos de idade. Eu acho que a senhora não usou as palavras certas, eu fiquei muito triste dentro de uma linguagem de uma criança de 6 anos. E a professora falou, obrigado, desculpa, eu realmente não vou fazer isso, eu errei. E a criança, ai, que bom, professor. Então, assim, eu falei, mas isso às vezes não acontece numa universidade. Esse respeito, esse ambiente carinhoso, de crítica que possa ser ouvida, né? Que a gente muitas vezes não cria o laço de confiança para que as críticas possam ser devidamente ouvidas e debatidas, né? E lá eu vi isso. Né? Então, esse exemplo, muitas vezes, que é absolutamente encantador, só que tem professor que está tão desencantado que ele fala, isso não passa de um devaneio, né? A gente não depende disso. Acho assim, com isso, eu não quero abrir mão de uma sala de aula adequada, com equipamentos, com recursos que são necessários para uma boa educação. Mas eu quero simplesmente registrar no professor que a essência não está nisso. A essência está no processo exatamente que envolve toda a questão da educação. Tá? Com certeza. Isso me fez lembrar das minhas motivações iniciais, da paixão por estar ali com os alunos e o quanto é bom você observar um ser brotar e despertar e caminhar, né, no processo de conhecimento. Mas eu acho que a última fala, que a Renata também, né? Se a conversa está muito comprida, está faltando uma porção de... Estou amando. Está faltando uma cervejinha gelada. Mas eu acredito que as próprias instituições têm que se transformar no sentido de valorizar esse processo de interação. Porque muitas vezes, e eu vi isso nos últimos anos, o professor ele se vê afogado no mar de burocracia, de processos avaliativos, de ENAD, de ENEM, etc, etc, etc. Então, acho que o próprio processo de avaliação de desempenho, não só do docente, como do discente e das instituições, também precisa ser revisto. Sim. Então, só para a gente concluir, que eu amei esse bate-papo, né? Perfeito, não podia ser melhor, assim, o diálogo, por isso que eu até deixei vocês falarem, porque realmente, assim, foi incrível. E, assim, só pegando... Falamos demais, Edson. A última abordagem, né, e colocação da professora Nancy, sim, as universidades, elas precisam ter esse reposicionamento,
mas nós, enquanto docentes, a gente também precisa. Então, só para concluir aí, para que a gente consiga também trabalhar o nosso mindset, trabalhar, ser curioso, que é o que o Sadal falou. Se a gente for curioso, a gente aprende, e a gente precisa resgatar essa motivação que nos levou aí ao início, né, do nosso magistério, enfim, para que a gente consiga aí tirar essa motivação e nos reposicionar também enquanto docentes para a era digital. Então, Sadal, agradeço. Me permite só uma palavra final, então? Contato seu, tá, Sadal? Por favor, na sua palavra final. Se alguém quiser te procurar, onde que te procura, qual é o seu canal? Tá bom. Bom, eu quero agradecer, né, a Renata, a Nancy aí pela oportunidade dessa tarde, e aos demais que vão poder ver esse vídeo, tá certo? Acho que ele é um recurso poderoso e a prova do próprio potencial do que nós acabamos de falar. Eu queria dizer, por mais piegas que possam aparecer, mas o poder do amor que nós, como professores, temos que portar em todos os momentos da educação. No momento de acirramento político, de raiva e tal, a única coisa que realmente fala assim, o que realmente restabelece diálogo? É o amor, é o carinho, é o respeito, respeitar o diferente, não é contrariá-lo, simplesmente dizer não concordo com isso. Isso não quer dizer que você está desrespeitando a pessoa, né? Então, assim, esse é o papel que o professor tem, mas o que está colocado na mediação do professor? O amor. Realmente, eu acho que é uma das profissões mais bonitas, assim como o médico. Todas as profissões são belíssimas, né? Mas eu acho que o professor, quando ele age baseado nesse carinho pelo aluno, é difícil você não atingir um resultado educacional de grande profundidade e qualidade, né? Então, esse é o meu recado final. Quero dizer que é isso que me mobilizou estar aqui com vocês, né? Meus contatos vocês vão encontrar no meu currículo Lattes, né? Tem lá o meu e-mail, é fácil localizar, né? Mas eu vou falar, é esadal@fei.edu.br. Fique à vontade, quiserem entrar em contato, até pela própria Renata, tem os meus contatos. E fico aberto aí para a gente poder continuar com coisas um pouco mais elaboradas a partir de então, tá bom? Mas desde então, muito obrigado. Agradeço imensamente pelo seu tempo, porque eu sei que o tempo do Sadal é escasso e ele gentilmente nos prestigiou com todo esse conteúdo. Obrigada, Nancy, e até a próxima. Obrigada para a audiência que está aqui com a gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau, até mais.